Então, em João 8,12 está escrito assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você crê nisso? Eu sou a luz do mundo, é o que Jesus está falando. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pode se assentar, amados. Nós vamos falar um pouquinho aqui, primeiro, sobre luz. O que seria luz? Luz é uma claridade visível, né? Uma forma de entendermos mais sobre luz é esse lindo sol que nós estamos recebendo hoje. Esse sol, ele dá um pouco de entendimento o que seria a luz do mundo. Porém, ele é tão pouco para definir quem é Jesus. Se nós ficarmos expostos ao sol, nós nos queimamos, né? Se não tiver um protetor. E se o protetor não for do bom, já era. Queima do mesmo jeito, né? Ele vai tendo alguma frestinha, ele vai irradiando. Ele vai iluminando. Então, o sol é uma das formas o qual nós podemos entender Jesus como a luz do mundo. Mas a luz é também uma forma de energia que vai se propagando como uma onda eletromagnética, né? Também como partículas. Então, se a gente for entrar aí na física, a gente vai ficar assim meio sem compreender algumas coisas. Só que essa radiação, ela é visível aos olhos humanos. Se você olhar lá para fora, você vai ver que o sol está clareando esse dia maravilhosamente bem, né? E qual é essa importância dessa luz? Na visão, é a luz que nos permite enxergar o mundo que está ao nosso redor, né? E termos a reflexão também dessa luz por objetos, através de superfícies, enfim. Falando de fonte, o sol, como eu acabei de dizer, é a principal fonte natural dessa energia luminosa e é essencial para a Terra, certo? Nós podemos perceber que quando nós estamos num dia nublado, parece que fica meio tristonho o dia, né? Parece que a gente passa aquele dia meio assim, capengando, tipo, a gente tem que viver esse dia aqui porque tem que viver. Mas sem essa luz, esse sol, essa radiação desse sol, a gente vai empurrando, vamos se dizer, com a barriga, até que chegue o pôr do sol, 18 horas lá, 19, e acabe com aquele dia nublado. E aí parece que a noite vai ficando mais feliz, um pouco, ufa, passamos por esse dia nublado. E na tecnologia, essa energia luminosa, ela pode ser transformada de outras formas, né, de energia, como eletricidade, como... Olha aí seu celular, como essa tela aí, né? Através da tecnologia. Painéis solares, tem vários painéis agora que tem empresas trabalhando nisso para que tenhamos energia solar, que aí, energia limpa, enfim. Olha, se a gente trouxer para a nossa ideia, é muito bom falar de luz, falar de energia, mas eu quero falar de Jesus como essa luz.
Jesus, como essa luz do mundo, ele vem representando conhecimento, verdade, retidão. E eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas sempre falam assim, a luz da Bíblia, a luz da palavra, a luz da filosofia, a luz da história, a luz é sobre do evangelho, é sobre o conhecimento que nós estamos falando, é uma luz baseada no conhecimento, na verdade, na retidão. Então, Jesus hoje, aqui para nós, vai ser transmitido uma mensagem de como Jesus representa essa luz do mundo. Não é como a luz do sol, apesar que é a melhor forma de se representar Jesus, porque no sol nós temos a claridade, no sol nós temos energia, no sol nós temos o calor para nos aquecer, né? No sol a gente tem algumas vitaminas, principalmente a vitamina D. Quem é da saúde sabe que uma pessoa sem vitamina D, ela é uma pessoa sem energia, sem força, sem ânimo. E algumas pessoas não compreendem que a falta dessas vitaminas, desses fatores, dessas energias que contém no sol, na água, enfim, não compreende que são essenciais para a nossa vida. Se nós estamos sem a vitamina D, que é através do sol que nós recebemos, nós nos tornamos uma pessoa que, aos olhos de outra, parece que nós somos preguiçosas, desanimados, para baixo, mal-humorado. Então, nós vamos precisar repor todas essas substâncias em nossa vida. E aí eu fiquei vendo que Jesus, como a luz do mundo, ele tem tudo isso para nós. Ele tem todos esses fatores. No conhecimento, Jesus tem a compreensão e a experiência dele acumulada, porque ele deixou seu trono, ele veio até esta terra experimentar como nós suportamos as nossas experiências. Então, ele sabe o que é ter dia com tempestade, ele sabe o que é ter dia sem tempestade, ele sabe o que é ter um dia tumultuado e um dia mais calmo, mais tranquilo. Ele sabe exatamente como viver humanamente, como você vive. Com fome, sem fome, porque ele fez um jejum de 40 dias. O que é jejum de 40 dias? Às vezes a gente fica 3, 4, 6 horas num jejum, a gente já está com as tripas enroladas. Não é? E a gente pode, às vezes, ficar o dia inteiro na rua sem comer. Se a gente não falou que está de jejum, a gente passa aquele dia que nem vê. Mas o dia que a gente fala, hoje eu estou em propósito de jejum. Misericórdia. A hora não passa, o pão fica mais gostoso, o bolo fica assim, fazendo assim na nossa frente, e a fruta fica lá subindo na nossa mente. E olha, a gente fica só pensando em comida. O estômago fica assim, comida, comida, coisa gostosa, doce, fruta, bolo, pão, lasanha, churrasco, arroz, feijão, e vai subindo
É que eu sou meia lúdica, sabe? Eu acho que fica assim o nosso estômago, sabe? Arroz fresquinho, com alho e óleo. Um feijão maravilhoso, com uma linguicinha, fresquinho. Enfim, até o que você não gosta, você tem vontade de experimentar para ver se está bom aquilo. É incrível, gente, é incrível. É incrível. E eu entrei nesse assunto aqui, deixa eu voltar para cá. Mas Jesus, ele experimentou tudo isso. Ele ficou 40 dias em jejum. 40 dias. Então, ele sabe exatamente o que nós passamos aqui nesta terra. Por isso que ele diz que ele se identifica como a luz do mundo, porque em todos os sentidos ele pode clarear a nossa vida. Amém? Porque ele é a verdade, ele é a retidão, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o pão da vida. Olha, Jesus é tanta coisa que, se a gente for ver, nós somos supridos em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E, na verdade, que essa luz, né, a gente fala na luz da verdade, eu acho que os advogados, juízes usam eu acho que eles usam esse termo, na luz da verdade. Eu acho que sim, o advogado que está aqui sumiu, foi lá para cima, né? Dar aula para os meninos lá, para os adolescentes. Mas, enfim, eu penso que eu não estudei nada disso aí não, mas eu penso que eles falam assim, na luz da verdade, enfim. E Jesus tem essa verdade, tem essa luz na verdade dele. Amém? E na retidão também, é um atributo que gera o reto, sem desvio, é uma integridade, é uma qualidade de viver de acordo com a vontade e princípios de Deus. Então, isso vai incluindo o justo, o honesto. Amém? Entenderam sobre o que é Jesus, a luz do mundo? Eu falei muito pouco, porque eu quero ir lá para Mateus. Mateus, anotei sim, 5, 14 e 16. Mateus 5. Olha, Jesus, ele se apresentou como a luz do mundo. Mas em Mateus 5, é do 14, né, que eu disse? 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e qualifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Se Cristo se apresentou como a luz do mundo, logo, nós como cristãos, que significa pequenos cristos. Você entende que você é um pequeno Cristo? Entende isso? Pois é. Se nós somos pequenos Cristo, logo
nós somos também essa luz, porque ele está dizendo aqui em Mateus 5:14, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade na montanha, não dá para esconder. Uma vez que a cidade foi construída, ela é visível. E no 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que você está fazendo e o nome de Deus seja glorificado. Aí vem a questão. Como que está essa luz aí, hein? Está nubladinha? Ou está forte, resplandecendo a luz de Cristo? Após permitirmos que Jesus resplandeça em nós, vem aí a nossa função como cristão. Depois que nós fizemos essa aliança com Jesus, a nossa função é brilhar. E nós precisamos fazer essa pergunta constantemente a nós mesmos: como está a minha luz? Como que está a sua luz? Como está a sua luz aqui na igreja? É muito fácil brilhar a luz. Ela é plugada aqui na hora da adoração, do louvor, da palavra, é tudo muito tranquilo, brilhar a luz aqui. É como se fosse assim, Lucas, cada um de nós plugado numa tomada, e está todo mundo com a sua luz, seu abajurzinho lindo. É fácil. O desafio maior é essa luz brilhar diante dos homens, lá no nosso trabalho, onde tem pessoas de diversas formas, diversos temperamentos, de diversas índoles, caráter. É lá que a nossa luz, que essa luz como pequeno Cristo precisa brilhar. Se lá nós ficarmos como dia nublado, que diferença vamos fazer nesse mundo como o pequeno Cristo? Que diferença vamos fazer na vida de alguém se as nossas obras, elas estão comprometidas? Então, eu quero trazer você para essa reflexão. As obras que devem glorificar ao Pai, elas precisam ser mais fora deste templo do que aqui. Aqui a gente acompanha você e vai corrigindo, não é? Não faça assim, melhor você não agir dessa forma. E aí a gente vai lá, mostra o caminho e está tudo certo, né? Os cursos de 10 semanas, do Aliança, do Tesouro, do Hombridade, Mulher Única, Mulher que Prospera, de finanças, de como criar filhos, os veredas, tudo isso é muito bom para a gente corrigir a nossa caminhada. Mas, quando nós sairmos daqui, nós precisamos clarear, porque a palavra está dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, e essas obras glorifiquem ao Pai. Vocês estão entendendo a nossa responsabilidade como pequeno Cristo? Nós estamos representando Jesus, a luz do mundo, e Ele compartilha conosco: eu sou a luz do mundo. Aí em Mateus, vós sois a luz do mundo. E como nós estamos clareando, amados? Como será que nós estamos clareando? Se entendermos que vamos clarear, nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus.
E Jesus, ele tem que estar o tempo todo em nosso pensamento, em nosso comportamento. Eu mandei uns posts para a Akisa ontem. Você consegue colocar para mim, filha? Ela vai tentar. E eu queria compartilhar com vocês como que Jesus ele pode brilhar em nossas vidas, ou como nós podemos deixar Jesus brilhar em nossas vidas. Enquanto ela prepara, eu vou chamar vocês para Isaías 9:2. Bora lá. Isaías 9:2. Olha só como é possível Jesus clarear em nossas vidas. Já está ali, né? Ó. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Agora, diga seu nome. Eu que andava em trevas, uma grande luz veio sobre mim. E eu estava nessa região da morte. E essa luz resplandeceu. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu vou falar para vocês, eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Nunca saí. Mas eu precisei de muitas curas na minha vida. Eu precisei de muitas curas em várias áreas na minha vida. Na minha identidade, no meu comportamento, no meu pensamento. Eu precisei de vários tipos de cura. Então, essa palavra, mesmo que eu não caminhei em caminhos tortuosos, prostituindo, me corrompendo, bebendo, fumando, em rodas de escarnecedores, mas algumas áreas da minha vida caminhavam em trevas. E Jesus, ele foi o que clareou a minha vida. Porque eu vivia na terra, na sombra da morte, mas a luz de Jesus raiou sobre mim. E através dessas curas é que eu posso afirmar a você que Jesus, como luz do mundo, ele me alcançou e eu posso ser essa luz também. E assim como o Senhor me alcançou, ele pode te alcançar, porque ele não faz discriminação ou dissensão ou acepção de pessoas. Ele me alcançou e ele te alcançou, assim como ele pode alcançar quem está no hospital, ele pode alcançar quem está na cadeia, ele pode alcançar quem está na rua, ele pode alcançar qualquer pessoa, aquele seu familiar que você fala, eu não sei como ele vai conhecer Jesus, eu posso te dizer que é através da luz que brilha em você. Amém? Você vai brilhar essa luz de Jesus e você, através das suas obras, vão glorificar o Pai e pessoas vão ver essa luz brilhando em você. Amém? Conseguimos? Sim. Eu queria um por um, dá? Não? Sim? Não? Tadinhas. Eu não combinei, mas eu quero falar com vocês. Deus, como é que eu vou brilhar? E eu queria começar aqui falando
dos temperamentos. Eu queria que começasse pelo sanguíneo, que está aqui nessa minha. Olha, é possível Deus brilhar, Jesus brilhar, não é? É possível você também brilhar através das suas obras, certo? Você concorda com tudo isso? Só que nós temos um temperamento, e são os 4 mais falados, que estão em mais evidência, que é o sanguíneo, que é o colérico, o fleumático e o melancólico. E aí, eu estava lá em casa, Jesus mostrando para mim sobre essa claridade, sobre resplandecer essa luz, me tirar das trevas, me resplandecer, para também brilhar essa luz. E eu falei, Senhor, e como que nós podemos manter essa luz em evidência? Porque nós somos diferentes. Eu sou diferente do apóstolo, o apóstolo é diferente dos discípulos, de alguns 12, de outros 12, e a gente é diferente um do outro. E como que nós, num conjunto, podemos clarear? E aí ele me lembrou que eu tinha esse artigo aqui, e eu falei, eu acho que é isso. E olha só, irmã Lúcia, como Jesus é engraçado. Ele é fofo. Ele é demais. Ele é maravilhoso. 5 e pouco da manhã. Eu estava querendo tanto dormir mais um pouco. E aí, eu acordei à luz do mundo. Falei, eita Jesus, o Senhor é a luz do mundo. Tá bom. É sobre a luz do mundo, então bora falar sobre a luz do mundo. E veio toda essa ideia, eu falei, como que nós podemos resplandecer a nossa luz se nós temos comportamentos diferentes através dos nossos temperamentos? E eu queria compartilhar com você o seguinte, que uma pessoa sanguínea, ela precisa, e olha, se você não sabe qual é o seu temperamento, eu vou explicar algumas coisas e talvez você vai entender aonde você vai se encaixar. Se você não entender, eu sugiro que você procure a Mônica, que a Mônica vai te ajudar a você saber qual é o seu temperamento, porque ela é a nossa psicóloga. Então, ela vai nos ajudar. Amém? Mas aqui você já vai conseguir se identificar um pouco. O sanguíneo, ele vai precisar aprender a permanecer. Porque a sua alma vibra assim no compasso dos começos e ele é animado e vamos fazer. As ideias brilham e fica todo animado com os começos. E ele ama o novo, ama as promessas daquele instante, o brilho das primeiras luzes, mas na ânsia de sentir sempre vivo aquilo, ele abandona o jardim antes que as flores desabrochem. Porque ele é tão forte no pensamento, no início, no começo, mas ele também, rapidamente, ele desanima. Se não cumpriu exatamente como ele idealizou, aí ele desabrocha. Mas a cura para essa pessoa começa quando ele percebe que o entusiasmo é um dom, mas não é tudo. Porque o encanto do viver não está apenas no que começa, mas no que resiste, no que cresce e aprofunda raízes. É quando o impulso cede espaço à constância que ele descobre a beleza madura da continuidade.
Entre tantos inícios, o sanguíneo cura-se ao compreender que permanecer também é uma forma de liberdade, que há graça e até beleza em não fugir do que exige tempo, entrega e paciência. Eu não sei. Eu não sei se você se enquadra nisso. Mas, se você se enquadra nisso, talvez você já esteja com tanta experiência, você já saiu desse momento de só vibrar com o começo. Mas você precisa entender que se você resiste àquilo que começa, você vai crescer e aprofundar raízes. E são as raízes que nos mantêm vivos. Porque a flor é muito bacana para a gente ver isso. Quando ela está plantada em terras, nas terras, sendo adubada, cultivada, ela está linda. Você arrancou a rosa para enfeitar um vaso, o que acontece com a bichinha? Ela só fica por alguns dias, enquanto você vai botando uma água gelada e vendo algumas coisas na internet, que o açúcar ajuda, que a aspirina ajuda, que não sei quem vai ajudando, que não sei quem ajuda, e ela vai ficando lá alguns dias mais. Mas não é para a vida toda. Ela morre. Entende? Então, quando uma pessoa com esse temperamento, ela começa a perceber que todo esse entusiasmo é um dom, mas não é tudo, ela entende que ela precisa da luz do mundo sobre a vida dela para ela continuar brilhando como está escrito na palavra. Amém? Bora. O próximo, vamos para o melancólico. De um bem... um pouquinho mais... Não que o melancólico não sirva, hein, gente? Pelo amor de Deus. Todos os temperamentos foram desenvolvidos por Deus e ele não errou. Existem pontos fracos e fortes. Os pontos fortes nós vamos desenvolver e os fracos nós vamos depender de Jesus para que ele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Amém? Mas o melancólico, ele precisa crer que a dor não o define. Ele sente o mundo em tons mais profundos, ouve o som das coisas que o silêncio guarda e carrega em si. E carrega em si um sentir que às vezes pesa. Então, o melancólico, ele preza por viver um pouco do passado. Então, ele não consegue avançar. Tipo, eu sofri uma decepção lá no meu trabalho. Fulano de tal me recriminou, me desaprovou. Pronto. É o suficiente para nunca mais ele atravessar. Aí ele vai para outra empresa. Aquilo que ele tem como ideia, que pode ser boa na outra empresa, não vai acontecer, porque aquele trauma lá no outro emprego, que são outras pessoas, o define. Não vou fazer, porque eu não vou ser aprovado, porque a minha ideia não é boa, porque nananã. E vai construindo a vida baseado naquele trauma. Mas, quando a sua mente o leva de volta ao que foi, as perdas, as falhas, as lembranças que insistem em polir como se delas dependesse o sentido do agora, a cura começa quando percebe que o passado não é lugar de morada, apenas de passagem.
Quando nós somos curados dos nossos traumas, o melancólico, ele começa a entender que a dor que um dia foi abrigo já não precisa ser morada. Ela pode se tornar semente, algo que ensina, mas não aprisiona mais. A cura nasce quando o melancólico confia que a beleza também existe no presente, mesmo quando singela, pequena, e que a luz pode habitar as mesmas frestas onde um dia a tristeza fez morada. Então Jesus, ele vem sobre a vida de um melancólico e ele vai clarear e tirar todas essas verdades desse temperamento e colocar as verdades do Senhor resplandecendo, que nós não precisamos viver com os traumas o resto da vida. Que nós podemos acabar por aqui e seguir a nossa vida com Jesus resplandecendo em nós e brilharmos assim como Jesus. Amém? Alguém se identificou aí? Com sanguíneo, com melancólico. Bora aqui. Bora para o colérico. O colérico, ele vai precisar aprender que o controle não traz paz. Por natureza, ele sente um impulso de agir, de resolver, de fazer o mundo mover-se conforme a sua vontade. Carrega uma chama que impulsiona e ilumina, mas que quando não dosada, queima o que toca. Ele é bem um pouco parecido ali com o sanguíneo, né? Bem animado, bem tal, mas ele entende que ele tem que estar no controle. Se ele não controlar uma reunião, se ele não controlar a casa, se ele não controlar as finanças, se ele não controlar lá a despensa, se ele não controlar a comida que está indo lá na mesa, todo mundo, né, pode comer ali e outros ficarem sem, ele precisa controlar. Ele precisa controlar a situação, ele precisa controlar tudo, é um impulso que tem de resolver e tem que mover. E outra, tem que ser na hora dele. Entende? Colérico é meio assim. Mas a cura desse colérico vai começar quando se permite desacelerar. Quando entende que a calma não é fraqueza, mas o tipo mais elevado de poder, aquele que não precisa provar nada nem a si mesmo. Então, o colérico, ele também precisa dessa luz, que é Jesus, para a gente poder brilhar como Cristo brilha. Amém? Bora para o fleumático. Alguém se identificou aí com colérico? Pois é. Mas deixa eu falar para vocês, nós temos um que predomina. E às vezes a gente tem um pouquinho dos outros. Entende? Aí que a gente precisa de Jesus mesmo, meu filho. Porque como que vai ser nossa vida? Não é verdade? Bora para o fleumático. O fleumático precisa compreender que evitar o conflito também é uma forma de se ferir. Sua alma anseia por harmonia. Ele é aquele que prefere o silêncio do que a discórdia, a conciliação do que a ruptura. Mas ao fugir do confronto, muitas vezes se distancia também de si. E a cura começa quando ele percebe que a serenidade verdadeira não é a ausência do ruído, mas a presença de autenticidade. Quando entende que mover-se, ainda que com medo, é um ato de amor por si. Então ele precisa aprender. Ele aprendeu, na verdade, cedo demais a ceder
para não perder. Então, o fleumático prefere ceder, vai abrindo mão de tudo. Ele abre mão para não perder. A sorrir para não se preocupar. Engolir as palavras para preservar a paz. No entanto, cada silêncio acumulado pesa. Cada emoção contida se transforma em cansaço. E esse fleumático vai precisar de Jesus para clarear a sua vida. E ele se tornar um pequeno Cristo, também clareando com seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Dá para entender, amados? Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele precisa trabalhar em nosso conhecimento, em nossas verdades. Mas quando ele fala que você e que eu sou a luz do mundo, ele precisa trabalhar em nós. E nós precisamos deixar. Porque aí entra lá em Isaías, que estávamos na sombra da morte, mas essa luz resplandeceu. Então, amados, a saída para você. Amém? A saída para você, a saída para mim, a saída para nós. E aí nós vamos perguntar como que eu vou brilhar lá na minha casa se eu sou um que se entusiasma demais, mas daqui a pouco, quero saber de mais isso aí não, desabrochei. O famoso pôr fogo de palha aqui que o Lucas está falando, hein? Sou eu não. Não é verdade? Eu queria que você ficasse de pé, meu querido. Porque nós fomos chamados como pequenos cristos para brilhar. E você que aceitou Jesus, que fez uma aliança com Jesus há pouco tempo, e você se reprovava o tempo todo, como que eu posso ser cristão se eu sou assim, se eu sou assado, como que eu vou ser cristão, como que eu vou falar da verdade de Jesus, se ainda não aconteceu na minha vida? Eu quero dizer para você que o Senhor te conhece por dentro e por fora. Basta você se conhecer, se conectar ao Senhor e deixar Ele resplandecer, a luz dEle em você, e você vai conseguir resplandecer na vida dos outros. Amém?